Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. Testemunhas de Jesus como o Messias. Verso para memorizar. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Terça-feira, 22 de outubro de 2023. Os dois discípulos de João. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que nesse dia o abraço carinhoso de Jesus envolva com muito carinho a você e a toda a sua família. Obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Dois discípulos de João estavam junto com ele quando Jesus passou. Então, João declarou: Eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvir a mensagem sobre o Cristo que cumpriria as profecias sobre a vinda do Messias, esses discípulos deixaram João para seguir a Jesus, reconhecendo que ele era maior do que João e era o cumprimento da mensagem do profeta. Com um olhar fixo e atento, João apontou o Messias para os seus amigos. Falou com convicção, porque ele acreditava e porque queria que seus discípulos também crescem nesta mesma verdade. As palavras de João Batista transmitem confiança aos discípulos. Ele não disse: "Esse aí parece o Messias", ou "Eu seria capaz de apostar que ele é o Salvador". Não. João falou de maneira muito clara: "Eis o Cordeiro de Deus". Falou com propriedade, de modo a não deixar nenhuma dúvida. Por causa do testemunho de João Batista, dois dos seus discípulos resolveram seguir a Jesus. As palavras de João despertaram nesses homens o desejo de se aproximarem de Cristo, de ouvi-lo e de participarem do seu projeto de salvação. O evangelista diz que isso aconteceu por volta das 4 da tarde. Com isso, o evangelista quer dizer que, mesmo no final do dia, mesmo ao escurecer, mesmo no final da vida, qualquer hora é hora para seguir Jesus. O relato diz que um dos discípulos era André, irmão de Simão Pedro. Quem seria o outro? O outro era João, o próprio escritor do Evangelho. Por isso, tanta riqueza de detalhes no seu texto. João, extremamente humilde, evitava falar de si próprio em seus escritos. Esse texto narra o seu primeiro encontro com Jesus. João, o discípulo amado, era um jovem de aproximadamente 20 anos que soube abrir o seu coração para o chamado de Deus. Depois que se aproximou de Jesus, nunca mais o deixou. Com seu testemunho, João deixa transparecer a alegria de conviver, de seguir e de amar Jesus. André e João sentiram-se atraídos e, à distância, seguiam Jesus, até finalmente criarem coragem e perguntarem: "Mestre, onde moras?" Jesus respondeu: "Vinde ver." Eles se aproximaram e foram conhecer sua morada. Esse "vinde" do Mestre, além de um chamado, indica que é Jesus quem escolhe os seus discípulos. Desejando estar com Jesus, aqueles discípulos passaram um dia com ele. Imagine que coisas incríveis eles aprenderam e experimentaram naquela oportunidade. Devem ter sido realidades transformadoras, porque em pouco tempo o desejo deles era compartilhar aquela mesma experiência com outras pessoas. André, um dos dois discípulos, imediatamente encontrou seu irmão Simão e disse: "Achamos o Messias." Quando André levou seu irmão Jesus, ele imediatamente mostrou que o conhecia, dizendo: "Você é Simão,
filho de João, mas agora será chamado Cefas. Jesus conhecia e entendia muito bem Pedro. A verdade de que Cristo conhece as pessoas é tema recorrente no Evangelho de João. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e os líderes da religião judaica, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como crítico para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Eles reconheceram a voz do Mestre Celestial. O relato mostra que os discípulos foram e permaneceram com Jesus naquele dia e destaca uma nota interessante. Como já mencionamos, o texto diz: era por volta da 10ª hora, ou seja, por volta das 4 horas da tarde. João fala de como ele ficou marcado. Marcado de tal maneira que não deixou de notar, não se esqueceu da hora, a hora em que foi e permaneceu com Cristo. Era por volta das 4 horas da tarde. Que a nossa biografia, que a nossa vida também seja marcada assim. Que nós possamos marcar nos momentos importantes da nossa vida, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo. É isso que faz a grande diferença. É isso que faz a vida não ser mais só vida biológica, mas começar a ser vida do céu, já aqui na terra. Toda a ênfase do Evangelho de João é trazer à luz quem é Jesus, para que essa boa nova possa ser compartilhada com o mundo. E você? Qual é a sua história com Jesus? Quando foi que você o encontrou? Se lembra deste momento? De que maneira Cristo tem transformado a sua vida? Que mudanças você gostaria que Cristo fizesse acontecer na sua existência? Medite nessas coisas no dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.